Do break para rádio e continuamos aqui. Eu quero terminar essa história do Milei, gente, porque é o seguinte, porque afinal de contas a situação é tão polarizada quando a gente fala de idade penal, como se fosse um grande fla-flu, que eu estava dizendo, a esquerda acha que isso não é o momento de ser discutido, a direita insiste nisso, e eu estou citando países que são completamente fora desse eixo de esquerda e direita, o Japão, por exemplo, a Alemanha, a Itália hoje está mais à direita, né? Mas são países onde, Henrique, existe essa responsabilidade penal. A Inglaterra, por exemplo, que tem todo um espectro, né, de políticas diferentes com seus primeiros ministros. O que quer ser feito aí, o que querem fazer na Argentina é o encarceramento em massa de todo mundo, e é uma medida totalmente eleitoreira no ponto de vista de que as últimas reformas que vêm sendo feitas pelo Milei sobre a justificativa de melhorar o Estado, de deixar o Estado com mais eficiência, na realidade está prejudicando a própria população. A gente tem a reforma trabalhista, que é péssima para os trabalhadores, corta a aposentadoria das pessoas. Ontem mesmo ele fez uma fala bizarra, dizendo que não há problema se a gente poluir os rios, porque a água tem demais. Quando a gente tiver com água faltando, aí a gente se preocupa com isso. É um presidente, é um falastrão, mas é o símbolo da direita hoje. A direita aqui no Brasil, né, aplaude muito o Milei, mas é aquele famoso bater palma para maluco, porque o pessoal se inspira na figura dele, que vem destruindo a Argentina, e querem importar esse modelo destruidor para cá também. Mas não vão conseguir, principalmente porque o voto... Flávio Bolsonaro, que vocês estavam falando da pesquisa aqui, vai ser muito bom, porque nem o pai dele vai votar nele, né? Não sei como é que as pesquisas estão apontando ele tão bem assim. Nossa, em 30 segundos você conseguiu sair do assunto, criticar o Milei sem sentido, negar os dados econômicos de melhora, falar do Flávio Bolsonaro, falar do Jair e não responder o Fernando porque que abaixar a maioridade penal não é positivo, tendo em vista que democracias fortes, algumas delas até mais à esquerda, já o fazem, e dos benefícios que isso traria. Respondendo diretamente seu ponto, Henrique, pau que bate em Javier também tem que bater em Luiz. E quando você fala assim, o Milei está sendo populista. Tem uma coisa que ele não é populista. Ele está tendo medidas de austeridade fiscal que mostram bem isso. Mas ele está endereçando bem os problemas centrais da população argentina. E veja que quando ele toma uma medida dessa que a população quer, você fala assim, é populismo. Mas quando o presidente Lula faz lá o Vale Gás e tantas outras coisas, e nós falamos que é populista, você fala, claro que não, é pro bem do povo, tem nada a ver que é ano eleitoral. Por sinal, nem é ano eleitoral na Argentina. Por que é importante a gente fazer isso? Porque a idade, o que é ser maior de idade, mudou de fato. Se aos 16 o brasileiro tem condição para ir para a urna e digitar lá na urninha quem vai mandar no nosso país, quem vai ser deputado, não tem nenhum sentido ele não ter para responder penalmente como adulto dentro dessas situações. A mesma coisa a gente precisa ver em relação ao tanto de crime que está sendo cometido nessa faixa etária, entre 14 e 18 anos, e muito incentivado pelo crime organizado. O Milei, ele é tão esperto e tão justo que mesmo na lógica dele, ele criou uma estrutura de um presídio que é para quem tem menos dessa idade, quem está nessa idade. E tá tudo bem, acho que o Brasil tem que caminhar para isso, e a gente tem que parar de tampar sol com a peneira. A esquerda quer fingir que 18 anos é uma boa idade, mas não é. Sim, mesmo democracias fortes mostram bastante isso. E só para... Ok, a gente gosta de trabalhar com dados, né? Porque quem nos acompanha sabe o que é uma informação realmente confiável. Segundo os dados do INDEC, que é o Instituto Nacional de Estatística da Argentina, o ano passado a Argentina cresceu 4,4%, muito superior aos números negativos dos anos anteriores. A Argentina, ela registrou no governo Milei uma redução de uma inflação que estava, pasmem, em 211,4% para 31,5%. 31,5% ainda é alto? Sim, mas é infinitamente inferior aos 211 que o Milei pegou. Então, esses dados e esses números, eles são explícitos e falam por si só. Voltando para a rádio, nesse momento, a gente está discutindo, você que está acompanhando a gente pela rádio, é o seguinte, a gente está falando sobre idade penal. Queria lembrar um filme, uma série que fez muito sucesso recentemente sobre adolescência, gravado, filmado no Reino Unido, e até um plano sequência, ou seja, é um filme que não tem corte de câmera. Fala o quê? De um crime de um menino de 13 anos que vai para o tribunal em Londres, um menino de classe média que comete o crime, mata ali uma colega de colégio,
E é uma história dramática, terrível, que mexe com quem é pai, com quem é mãe, com quem é filho, enfim. Mas eu estou trazendo isso para dizer, foi um menino de 13 anos que foi para o tribunal, Henrique. É problemático. As pessoas hoje, né? O mundo mudou hoje. Quando você tem seus 16 anos, você vai ter muito mais informação do que uma pessoa de 16 anos de anos e anos atrás. O debate aqui ele é mais amplo do que só reduzir a maioridade penal como uma simples canetada. A questão é que toda a sociedade precisa ser estruturada para que isso aconteça de uma maneira funcional. Porque hoje você prender um menor de idade, por exemplo, você só vai estar matriculando ele numa escola do crime, que é o que são as cadeias hoje. Uma parte só a respeito do que o Matheus falou, dos dados do Milei, que a Argentina está melhor e tudo mais, tem 2 pontos. Tudo bem, o PIB cresceu. O povo não come PIB. A Argentina voltou para o mapa da fome. E quanto à inflação, é muito simples se reduzir a inflação se não tem consumo. Você corta os salários e pensões e os direitos das pessoas, elas param de receber, param de consumir e, consequentemente, os preços caem. Então, resolvendo desse problema, dessa maneira, aí é fácil resolver, né? É tipo a ideia de, vamos acabar com a pobreza. Como? Eliminando os mais pobres. Pô, aí não tem como. Eu queria falar em dificuldade de resolução. Existe agora uma questão que eu quero trazer, que a Polícia Federal, que afastou o ex-deputado Eduardo Bolsonaro do cargo de escrivão